the enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? Na Operação Dínamo, mais conhecida como a evacuação de Dunkerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser evacuados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial. Falamos hoje sobre Dunkerque. Mais um Papo de Cinema, aqui com o nosso querido cinéfilo Alexandre Shinji. Olá! E hoje nós vamos falar sobre Dunkerque, inclusive com um ótimo diretor, Sim. com uma identidade muito própria, Christopher Nolan. Christopher Nolan, isso mesmo. Um diretor que está vindo agora com o primeiro filme de guerra, e é um filme de guerra muito esperado justamente por esse diretor, né? Pelo visionário Christopher Nolan, pelo premiado Christopher Nolan, responsável pela trilogia. Inclusive eu trouxe aqui, ó, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? O box aqui que eu tenho, né? E o livrinho, que ele foi o responsável, inclusive, para que os estúdios que fizessem filmes de super-herói pensassem em fazer um filme mais sóbrio, mais pés no chão. Claro, tem um culpado também, que é o Joel Schumacher, porque aquela bomba de 97, né, o Batman e Robin, que foi um fracasso de bilheteria, né, ninguém se pensava que ia fazer um filme de super-herói, né, aquele filme enterrou o Homem-Morcego, né, e aí veio Christopher Nolan e trouxe Batman Begins em 2006 e foi um estouro, foi um sucesso, porque ainda mais em 2008 com o Batman Cavaleiro das Trevas, né, com a atuação do Heath Ledger, que foi sensacional, né, que rendeu 2 Oscars, né? E o Christopher Nolan é um diretor visionário, um diretor que fez apenas 9 filmes, né? 9 filmes em que ele usa muito questões humanas, questões da psique humana. É verdade, isso que eu ia falar. Ele trabalha muito com o cérebro, com muito filmes psicóticos. Isso, muito com a psique humana, com relacionamentos, que nem no Batman mostrou uma cidade decadente, uma cidade que almejava um salvador, e o Batman em si, no filme do Nolan, é como se fosse um símbolo, né? Diferente dos outros Batmans, você tinha claramente o Bruce Wayne como aquele playboy, sem ligar muito para as coisas, né? E ele vestindo a roupa do justiceiro para tirar o crime, para ser o grande salvador de Gotham City, mas de uma forma realista. Foi a melhor Gotham City, né? Inclusive o Nolan, ele tem a mesma equipe, né? O compositor Hans Zimmer, né? Que agora recentemente fez a trilha da Mulher Maravilha, né? Que foi um estouro de bilheteria. O Hans Zimmer, o David Goyer, e além dele ser o diretor, ele é o co-roteirista e ele também é produtor. Ele faz os próprios roteiros dele, junto com o irmão dele, Jonathan Nolan, e com a esposa dele, que também faz a pré-produção dos filmes. Sempre tá com ele nos filmes. E os grupos de atores, que nem o Cillian Murphy, Tom Hardy, Michael Caine, né? Ele adora colocar atores veteranos em papéis importantes. Então, por exemplo, na trilogia do Batman, ele colocou o Morgan Freeman como Lucius Fox, ele colocou o Michael Caine como Alfred, ele colocou também o Gary Oldman, grande Gary Oldman, né? Como Comissário Gordon. E ele sempre utiliza o grupo de atores, né? Nos filmes dele, né? Então o primeiro grande filme dele foi Memento, ou seja, Amnésia, né? Com Guy Pearce, que foi muito bacana, muito comentado, sucesso absoluto. Depois ele também veio com Insônia, que ele trabalhou com 2 grandes atores, como o Al Pacino e o
e o Robin Williams, que é um filme que foi baseado num livro, né, feito no Alasca, muito bacana, um suspense de primeira. Aí depois veio o Batman, e depois veio o Grande Truque, que usou os atores do Batman também, Michael Caine, né? O duelo de dois mágicos, né? Com o Hugh Jackman, Wolverine, contra o Batman, né? Contra a briga do Batman com o Wolverine, né? São dois mágicos. Veja esse filme que é muito bom, né? E agora ele vem... A Origem. A Origem é um baita de um filme do Leonardo DiCaprio, em que é um grupo de pessoas que eles têm um dispositivo que adentra o sonho das pessoas. Ele adentra o sonho e cria uma realidade em que eles têm que roubar segredos de indústria, alguma coisa. É um filme bem bacana, um quebra-cabeça, muito elogiado. Não tem um filme do Christopher Nolan que você diga é aquele filme ruim, sabe? E ele começou muito pequeno, começou com uma câmera Super 8, né? Filmando jardins, filmando as coisas. Depois na faculdade, o primeiro filme dele foi The Fallen, né? Que ele foi financiado por ele e pelos amigos da faculdade de cinema, né? E então é um diretor que gosta do que faz, ele ama cinema. Autêntico. O primeiro filme IMAX, né? Tecnologia IMAX no cinema foi o Batman Cavaleiro das Trevas, inteiro filmado. E agora ele tem tantos filmes sobre Segunda Guerra Mundial, por que de novo visitar esse gênero, né? Então só o Christopher Nolan para visitar, porque ele me pega um fato quase que esquecido da Segunda Guerra, que o primeiro-ministro inglês na época, que era o Winston Churchill, né? Ele também chamou de o milagre de Dunkerque, né? Que foi uma ação, a Operação Dínamo, na verdade, foi de resgate de 390 mil soldados para retirar da França para levar para Dover, na Inglaterra, né? Então, e a Inglaterra não se rendeu ao domínio do Hitler, né? Porque o Hitler queria dominar a Inglaterra. E o primeiro-ministro, nas vias de fazer um acordo, essa batalha, esse resgate fez com que o Churchill, nós vamos enfrentar Hitler, nós vamos retirar os soldados e nós não vamos nos entregar como Hitler quer que nos entreguemos. Então, foi muito importante isso na Segunda Guerra Mundial. Então, e um bacana que foi filmado, ele pegou as visões tanto por terra, porque normalmente filme de guerra é muito por terra que você vê, né? Mas ele conseguiu, inclusive, tanques da época, e para ficar o mais realista. Se aprofundou mesmo na história. Ele se aprofundou demais e ele pegou mesmo armamentos, tanques, caminhões, aviões da época da guerra, né? Ele conseguiu permissão da RAF, né? Para fazer isso. E espero um filmão. Ainda não vi, mas eu tô esperando um grande filme. E é curto, viu? São 107 minutos de duração. Então, se for 107 minutos com a visão do Christopher Nolan, pra mim já tá valendo, né? Dunkerque! No Papo de Cinema com o nosso querido Alexandre Shinji.